A paz do Senhor Jesus, irmãos, que benção. Vamos continuar hoje, né? O estudo aqui do livro de Isaías. Hoje é o capítulo, louvado seja Deus, 33, de 24 versículos, né? A gente vê que aqui é uma continuação, Deus usando Isaías para trazer juízo para o povo de Israel e as nações vizinhas, né? Sabemos aqui, pela palavra de Deus, já estamos falando isso já em alguns capítulos anteriores, está aí no canal Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, para a glória de Deus, desse juízo de Deus. Aqui a Síria como uma potência, né, militar, como nação, dominando ali os povos ali, e principalmente, irmãos, se vindo de uma forma impiedosa contra o povo de Deus aqui, o povo de Israel aqui. E você vai ver o título, fala assim, ó, retribuição da crueldade da Síria. Irmão, todo mal que é feito, irmãos, nessa terra, aqui no tempo de Isaías, como em outros tempos, irmãos, não fica impune, irmãos. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de retidão. O homem plantou, colheu, o povo plantou, colheu. O mal, a colheita, né, a paga da maldade vem. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, irmãos, é a vida eterna. E isso só Cristo pode te dar. Você aceitando ou você reconciliando com Ele hoje. Amém? O versículo 1, numa contagem que a gente não vem falando isso com precisão aqui, mas é o sexto ai que vocês vendo os capítulos anteriores, a Bíblia vem falando para nós aqui. Aleluia! Um ai, irmãos, de correção, para que o povo acorde, saia da sua mesmice. Muitos vivem hoje numa mesmice, das trevas, e venham para a luz de Cristo, amém? Ai de ti que saqueias, que não foste saqueado, e que procede deslealmente, não com lealdade, né, irmãos? Contra os que assim não procedem contra ti. Acabando tu de saquear, será saqueado, e acabando tu de tratar deslealmente, será assim te tratarão. Irmão, Deus usando aqui Isaías para falar para o povo da Síria. Irmão, alguém fala assim, mas Isaías não teve medo, irmão? Aquele povo dominava, aquele povo guerreava, aquele povo era cruel. A história do povo da Síria fala isso. Irmão, Isaías estava na força e no poder do Senhor. Trazendo para os dias nossos hoje, irmão. Fale a palavra, pregue a palavra. Seja uma palavra que é de Deus, irmãos. De correção, fale. Seja uma palavra de exortação, fale. De bênção, fale. Mas pregue a palavra. Seja a direção que Deus te dá, irmão. Não tema o homem, tema o Senhor. A Bíblia fala para nós no Evangelho de Mateus que nós temos que temer aquele que pode mandar não só o corpo, como a alma para o inferno. Só Deus tem esse poder, meu irmão. O adversário não tem. O adversário já está condenado, e seus anjos. Ele, para nós termos ciência do que a palavra fala, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer nos enganar. Ele não tem poder de criar nada. Ele é um enganador. Ele quer enganar porque ele sabe para onde ele vai, que ele já está, a sentença para ele decretada. Ele quer nos levar também, quer levar a humanidade, quer levar as pessoas enganando. Isso é muito sério, irmãos. Cuidado. Versículo 2. Senhor, tem misericórdia de nós, porque te temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação. No tempo da retribuição, irmão, Isaías orava, Isaías clamava. Tinha uma maioria que não queria compromisso com Deus? Tinha. Hoje tem uma maioria que não quer compromisso com Deus, irmãos? Tem. O que você tem que fazer? Desanimar, chorar, descabelar? Para quem tem cabelo, né, ô glória? Mas não faça isso, irmão. Vai orar também, vai pedir misericórdia para Deus também. Não querem? Faça você. Não querem congregar? Congregue você. Não querem participar do estudo da palavra, ler a palavra, meditar na palavra? Participe você, irmão. Seja você a luz de Deus, irmão, o sal da terra. Você vai fazer a diferença, ô glória, mas não é com a multidão que tem que estar junto com você, é você e Deus. Se não tem uma multidão do seu lado, é um remanescente aqui, igual tinha nesse período aqui, irmãos. Vá para cima, não pare, ô glória. Versículo 3, ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação, as gentes serão dispersas. 4, então ajuntar-se-á o vosso despojo, como ajunta a lagarta, como os gafanhotos saltam para eles saibará sobre eles.
A gente sabe que despojo, irmãos, quando havia uma guerra, uma batalha, aquilo que tinha de valor numa nação como na outra, aquela nação levava, né, irmãos? Isso que é despojo, né? Versículo 5: o Senhor será exaltado, pois habita nas alturas, encheu o Sião do seu juízo e justiça. Irmão, o Senhor está nas alturas. A Bíblia fala assim que ele se inclina dos céus para olhar para nós aqui na terra, irmão. Não há como ele olhar para cima que não tem maior do que ele, irmão. Se ele quer encher, quando fala de Sião, hoje é a igreja, é o povo dele, é a sua vida no pessoal, de justiça, de juízo e justiça. Quando fala de juízo, irmãos, fala de entendimento. Quando fala de juízo, fala de maturidade. Quando fala de juízo, irmãos, fala de uma pessoa madura que sabe discernir o que é certo e errado. Mas ele vai discernir pelo lado de Deus, irmãos, para buscar a verdade, a palavra, a Cristo, ao Senhor que é poderoso, e vai praticar a palavra que é a justiça de Deus. Aleluia. Versículo 6: haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Sabedoria e conhecimento, temor do Senhor lhe será o tesouro. Irmãos, é isso que Deus deseja para nós, irmãos. Para a sua vida, para a minha. Mesmo nós vivendo um tempo hoje que as pessoas estão descrentes, pessoas que se falam que são de Deus, irmãos. O amor de muitos está esfriando. Deus quer isso na nossa vida, aleluia. Versículo 7: eis que os seus embaixadores estão clamando de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Por quê, irmão? Porque tá difícil, irmão. Quem quer estar com Deus hoje, com a palavra, irmãos, nós estamos passando um tempo hoje de mistura. Um tempo hoje, irmãos, de engano, de vãs sutilezas, de uma mentira, pessoas usando a palavra de Deus e mentindo, irmão, escandalizando, sendo um mau exemplo. E o mensageiro de Deus fiel chora, sofre, porque ele tem que falar a verdade, ele tem que pregar a verdade, irmão, e muita gente não quer ouvir a verdade. É fácil, irmãos, entrar pelo caminho largo, mas diz a palavra que conduz à perdição, mas o caminho estreito, poucos vão se salvar. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Isaías falava aqui para esse povo, irmãos, duro de coração. Você vai ver nos capítulos anteriores que me honra com os lábios, mas o coração está longe. Esse povo está hoje nos dias atuais, irmão. Cuidado, fique com a palavra, mesmo que te entristeçam, te aborreçam, fale mal contra a sua vida, fique com a palavra, fale a verdade, aleluia. Versículo 8: as estradas estão desoladas, cessou o que passava pela vereda. Vereda é caminho, irmãos. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e planteia ao Líbano, sem vergonha e se murcha. Sarão se formou como um deserto, Baçã, Carmelo foram sacudidos. Vamos ler até o 12, irmãos. Agora, pois, me levantei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Oh, irmão, quando o Senhor se levanta, para julgar as causas, irmão, oh, que bênção. O povo se alegra, o povo, nós, irmãos, ficamos felizes, porque o nosso Deus é justo. 11: concebeste palha, dareis à luz a restolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão em fogo. Por quê, irmãos? Não tem vida, irmãos. Irmão, não tem vida, não tem a Deus, não tem a presença de Deus, não tem a força de Deus. É comparado a essas coisas, irmão. Quando Deus está na nossa vida, irmão, quando o povo teme a Deus, quando o povo busca a Deus, Deus faz justiça. Os irmãos vão ver que nos capítulos mais para frente, irmãos, é essa profecia que aqui no capítulo 33 fala para a Síria, Deus vai operar a mão dele forte com justiça. Irmão, a crueldade da Síria vai ser abatida. A crueldade do povo hoje, irmãos, tem dia, tem hora certa para ser julgada. A Bíblia chega a falar para nós lá em Apocalipse, lá, que os reis da terra, as aves do céu comerão as suas carnes. Quem acha que está por cima, irmão, porque tem dinheiro, tem poder, pode fazer o que quer, já tem uma sentença decretada. Só que Deus, irmão, diferente do homem, do julgamento do homem, do pensamento do homem, Deus é amor. Deus, ele quer que o homem e quer que a mulher, os reis, os povos se convertam. Ele dá tempo. Ele é um Deus de julgamento, mas de amor, irmãos, de misericórdia. Apesar dessa palavra, né, diretamente, algumas passagens no Velho Testamento fala, mas não sempre, né, a misericórdia dele vem, irmãos. Ele julga,
ele disciplina aquele que ele ama, mas ele vem com bálsamo, irmãos. Ele quer que o povo se volte para ele, quer que nós nos voltemos para ele. Versículo aqui agora é o 13. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombrarão, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Fogo consumidor é o nosso Deus, irmãos. Os hipócritas estão no nosso meio, irmão. Quem dentre nós habitará como labaredas eternas? Irmão, a Bíblia chega a falar para nós lá em Hebreus, irmãos, isso é muito tremendo, irmãos, que os ministros do Senhor são como labaredas de fogo. Irmão, quem ministra hoje a palavra é você, irmão. Os anjos de Deus, irmãos, foi tirado deles essa bênção, esse privilégio de levar a palavra, irmãos, mas foi dado a nós. Então nós somos hoje ministros de Cristo, irmão. Você é. Irmãos, nós temos que pregar um Deus que salva, que liberta, que cura, que é reto, que é santo, que é justo. Aqui fala, ó, o versículo aqui, ó. Como labaredas eternas, irmão. Irmão, é eternidade, irmão. É salvação da alma. O nosso reino não é aqui nessa terra. Estamos de passagem aqui, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. 15. O que anda em justiça e o que fala em retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir, falar de derramamento de sangue e fecha seus olhos para não ver o mal, irmão. Não tem como a gente ficar isento do que da malignidade dos tempos de hoje, irmãos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós somos apregoeiros da justiça. Lá em Pedro fala que Noé foi um apregoeiro da justiça, um pregador da justiça. Irmãos, a gente sabe que foi 100 anos para ele fazer a arca, mas ele pregou nesse tempo, ele falou desse tempo, levou a palavra, mas não deram ouvido. Nós vivemos dias parecidos hoje, irmão. Cuidado. Fazemos a nossa parte, pregando, falando. O nosso compromisso é com o Deus eterno, glória. Versículo aqui agora, para a glória de Deus, é o 16. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. 17. Os seus olhos verão o rei na sua formosura. E verão a terra que está longe. Ô glória! O teu coração, é o 18, considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Irmão, humanamente falando, a pessoa procurou aqui o escrivão, procurou, né, aquele que tomava conta do tributo, ou quem conta a torre, que estava numa posição ali de confiança, né, de respeito, não achou, irmãos. Mas a gente tem que olhar, irmãos, com os olhos espirituais. Colossenses 3, buscar as coisas lá de cima e saber, irmãos, que o justo juiz está julgando, está vendo, está tudo chegando ao seu conhecimento. Nada fica oculto dos seus olhos. E quando você fizer, você pregar, você orar, você se posicionar, ele está vendo, irmão. Pessoas aqui nessa terra podem não ver, mas ele está vendo, ele vai julgar, ele vai abater, ele vai julgar a nossa causa hoje, ô glória, e vai dar-nos vitória, irmãos, aleluia. Versículo aqui agora é o 19. Não verá mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua estranha, que não se pode entender. Olha, irmão, a gente, fazendo uma comparação, a gente sendo brasileiro, irmãos, vai falar com uma pessoa de outra língua, você não vai entender se você não estudar aquela língua, irmãos. Mas quando você tem a língua dos céus, que é a palavra, que é a verdade, que fala, pessoas não vão entender, irmãos, porque não são de Cristo hoje. Deus precisa abrir os olhos daquela pessoa, libertar ela para entender, ouvir a voz do Senhor. E aqui, irmãos, o povo de Israel vivia com povos que eles não entendiam a língua, não entendiam o que falavam. Porque a cultura deles, o crer deles, o viver deles, o existir deles é diferente do que Deus fala para eles na palavra e para nós fala, irmãos. Não vai ter entendimento das trevas com a luz. Não vai ter entendimento entre Cristo e Belial. Não vai ter entendimento aquele que crê em Deus e aquele que não crê, irmãos. Isso é muito sério. Versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta.
tenda que não será removida, porque Deus cuida, irmão. Ô glória. Cujas estacas nunca serão arrancadas das suas cordas, nenhuma se quebrará. Irmão, porque Deus é o Senhor de Jerusalém. Deus é o Senhor da nossa vida. O povo estava aqui, irmãos, sendo moído, tratado por Deus, irmãos, para aprender, para dar ouvido à voz de Deus, mas Deus não desistiu dele, como não desiste de nós, irmãos. Aleluia. Do 21 ao 24 agora, irmãos, para a gente encerrar hoje o capítulo para a glória de Deus, né? O 33, aleluia. Mas há ali o glorioso Senhor, será para nós um lugar de rios e correntes largas, barco nenhum do remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. 23, as tuas cordas se afrouxarão, não puderam ter firme o seu mastro, nem desfraudar a vela, então a pressa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. 24, morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo habitará nela e será absolvido da iniquidade. Irmão, em Deus, em Cristo, tudo isso que lemos aqui no versículo 22, irmãos, juiz, legislador, rei, ele nos salvará, ele nos salva todo dia, irmãos, do homem mau, nos livra do inimigo, repreende o inimigo, a sua vida material, conjugal, financeira, física, tudo que diz respeito à sua vida, irmãos. Deus é o nosso legislador, diz aqui a palavra, nosso juiz, o nosso rei que governa, que dá ordem, e ele nos salvará. Irmão, o povo aqui estava ouvindo uma profecia, irmãos, contra a crueldade da Síria, que ela ia ser abatida. Mas aqui a gente vê na palavra, irmãos, Deus falando com o povo dele, né? Porque ele é tudo isso, irmãos. Se o povo crer, se o povo aceitar, se o povo deixar, se o povo buscar, se o povo se converter dos seus maus caminhos, irmãos. Isso é para nós hoje. Irmão, o nosso Deus, irmãos, não mudou. Continua o mesmo. Amém? Hoje, irmãos, aqui para a glória de Deus, o 33, né, encerrado. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra, irmãos. Sozinho nós não fazemos nada, irmãos. Você aí deixando joinha, você aí divulgando, traz inscritos para o canal, irmãos, para a gente ter mais aqui liberdade, mais tempo, né? Ganhar aí esse direito, irmãos, de falar, de pregar, de uma hora poder entrar aqui ao vivo, irmãos, falar, ou perguntas sobre as pessoas, irmãos, e a gente falar da palavra do Senhor, e essa palavra, irmãos, libertar as vidas. A justiça de Deus, ela vai ser manifesta através da pregação, do ensino, da palavra, que nós vamos ser esse mensageiro, irmãos, que às vezes mesmo triste, com o posicionamento de muitos aí errado, irmãos, mas confiante que Deus vai ser o nosso legislador, vai julgar a nossa causa, o nosso juiz, o nosso rei, e diz a palavra, ele nos salvará. Amém, irmãos? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.